Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Carreira Analítica. Meu nome é Danilo e hoje eu vou responder essa dúvida tão comum aqui do canal e que o Edson mandou aqui pra gente. Qual que é a diferença entre analista de negócio e analista de dados? Então vamos lá, minha resposta aqui ela pode até divergir um pouco do que outras pessoas falam por aí, mas basicamente as duas áreas são muito parecidas. E isso acontece porque eu já estou no mercado há um bom tempo e o que eu percebo é que as empresas não têm uma regra na hora de definirem o nome da posição. Então o que acontece? Tanto para cientistas de dados, analistas de negócios, as empresas elas podem inflar um pouco aquela posição para chamarem mais a atenção dos candidatos ou não. Então isso tende a acontecer mais em startups do que em empresas maiores, mais estruturadas, o que traz um pouco de confusão para o profissional que está aplicando para aquela vaga específica. Então nesse vídeo, além de diferenciar as duas áreas conceitualmente, no final dele eu vou te dar uma dica única na hora de aplicar para uma vaga. Como é que você vai saber se aquilo é para você ou não? Então vamos lá. Analista de dados, analista de negócio. Se a gente fosse colocar aqui em uma frase a principal diferença entre as duas, e eu vou falar um pouco mais sobre habilidades e cada uma das verticais que esse profissional que está entrando na área, o que ele deveria focar mais ou menos. Então, enquanto o analista de dados foca na coleta, em limpar, trabalhar com aqueles dados e trazer insights importantes para o negócio, o analista de negócios, ele já vai pegar aqueles dados trabalhados, geralmente, e vai pensar em como é que ele vai aplicar aquilo no negócio diretamente. Bom, eu sei que fica um pouco confuso, porque eu sempre falo aqui sobre a analista de dados e a importância do negócio também. Mas se já existe o analista de negócios, por que o analista de dados, principalmente depois dessa definição que eu te dei, por que ele tem que aprender sobre o negócio? Uma empresa, ela não vai diferenciar dessa forma todas as vezes. Então, dentro de uma empresa que tem lá o analista de dados e o analista de negócios, o que a gente espera é justamente isso. O analista de dados ele vai estar mais próximo dessa parte inicial de trabalhar com a coleta e tudo, trabalhar com esses dados, e geralmente ele vai estar ali em uma vertical independente das outras, ou seja, ele não vai estar dentro de marketing ou de operações ou de vendas, ele vai estar lá dentro de uma área de dados ou de BI, enquanto isso o analista de negócios vai ser também um analista de dados, só que dentro de uma área específica, por exemplo, ele vai estar dentro de marketing. E aí o que tende a acontecer? Enquanto esse primeiro analista, o analista de dados, ele vai começar a trabalhar com esses dados de uma forma mais intensa ali, mais específica relacionada com os dados em si, o de negócios ele vai conseguir balancear um pouco mais, ele vai entrar já nessa parte do negócio, vai ter que entender também como é que foi construído tudo aquilo que foi construído pelo analista de dados e vai combinar aquilo com o negócio. Então ele vai focar muito mais na execução do que aqueles dados trouxeram. Se você não comprou ainda, aqui eu falo sobre tudo isso daqui muito mais, de uma forma muito mais completa, explico as diferenças entre outras áreas também e falo sobre as ferramentas, de uma forma que você vai realmente entender cada uma dessas ferramentas principais para as duas áreas. Mas vamos lá, voltando ao vídeo, o analista de dados então, ele vai, obviamente, na parte de habilidades, vai estar muito mais focado nesse lado mais técnico, ou seja, como é que ele vai coletar, trabalhar com aqueles dados todos, a parte estatística, tudo isso para ele já gerar esses dados trabalhados para o analista de negócios. Então, enquanto isso, o analista de negócios vai estar mais focado na parte do negócio. Então vai ter um certo equilíbrio ali e essa pessoa vai ter que ter habilidades muito mais de convencer a área interna ali, de realmente executar aquilo que está sendo demonstrado pela análise dos dois. E além disso, existe uma parte de gestão de projetos que vai ser fundamental para esse analista do negócio. Só que o que acontece aqui? Como eu comentei, isso é o mundo teórico. Geralmente numa empresa, elas não vão diferenciar tanto assim esses analistas no dia a dia. Por quê? Porque se você está aplicando para uma vaga de analista de dados, por exemplo, para uma empresa que está... Vamos supor que essa empresa esteja contratando o primeiro analista ali. Esse cara vai fazer tudo. Ele tem que estar conectado com o negócio. Por isso que eu já parto do pressuposto aqui no canal e no livro também, que você tem que aprender todos esses tipos de habilidades, porque todas são igualmente importantes. Eu já falei desse gráfico aqui, essas três esferas, olha a importância delas e como é que elas se conectam. Eu já falei em outro vídeo, eu vou só te mostrar ela aqui agora, e aí eu deixo o link do outro vídeo, caso você não tenha assistido, assista, porque isso aqui é muito importante para a sua carreira, você entender pelo menos os conceitos que são básicos para cada uma dessas áreas. E independente do seu objetivo, caso você queira se tornar um analista de dados, cientista de dados, analista de negócios, essa base ela vai ser a mesma para todas essas funções. E é basicamente isso, não tem muito que ser explorado aqui, então essas empresas que eu comentei que tem as duas posições, elas preferem para aquele analista de dados que vai ter um peso maior na parte do negócio, essa empresa tende a dar um nome diferente ali para esse analista para diferenciar os dois ali. Enquanto isso, o analista que tem a parte da matemática,
a parte da programação mais intensa, ele vai ter o nome ali de analista de dados. Só que isso não é regra, saiba aí a diferença, mas saiba também que você pode ser uma pessoa totalmente voltada para o negócio de uma empresa e ter o cargo de analista de dados, assim como de cientista de dados. Não existe uma regra, isso cria confusão. Ao mesmo tempo eu vejo isso como oportunidade, porque tanto na hora de enfeitar o seu currículo, você pode deixar de qualquer forma. Claro que você tem que estar alinhado com a empresa, mas você pode deixar da forma que mais vai chamar a atenção de outras empresas. E além, essa é uma estratégia, inclusive, que faz muita diferença na hora de aplicar. Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre currículo de analista, cientista de dados, vou colocar na descrição também. Assista esse vídeo, porque realmente pode mudar a sua vida para você que está migrando de área. E além disso, cria muito mais alternativas para você que quer mudar um pouco a sua carreira. Vamos supor que você ficou muito tempo ali na matemática, na programação, e quer entrar mais no negócio, que inclusive uma recomendação que eu faço para muitos de vocês que já são experientes, mas focaram demais em ficar nessa vertical separada. Uma recomendação, caso você tenha a oportunidade, tenha o tempo e tudo mais, comece a entrar mais no negócio, porque isso realmente pode fazer uma diferença na sua vida. Quanto mais você sabe do negócio, principalmente com essa mudança toda de inteligência artificial, as ferramentas estão ficando cada vez mais simples de serem manipuladas. E a parte de matemática também. Se eu utilizo o ChatGPT, você pergunta várias coisas e ele já responde. Não que você não tenha que aprender isso também, mas o lado do negócio, pelo menos ao meu ver, ele vai ser uma área muito mais difícil de ser substituída por essas outras áreas. Para a pessoa que conhece isso bem e consegue aplicar bem, sendo com inteligência artificial ou não, as resoluções dos problemas, essa pessoa vai ter muito mais sucesso. Inclusive, essa é uma tendência grande de pessoas que estão num cargo mais alto, um CEO, por exemplo, um diretor de uma área inteira. Essas pessoas estão começando a resolver problemas que antes somente um analista ou cientista de dados resolviam antes. Então, para você que está isolado na parte técnica, aprenda mais sobre o negócio, porque ele é muito importante e vai ser cada vez mais importante no mundo que a gente está vivendo hoje. E aí isso traz uma importância até maior aí para o que a gente chama de analista de negócio, que na minha opinião não deveria nem existir tanto, já entendeu o motivo aqui, esse nome de posição, mas isso mostra a importância do negócio, a esfera negócio, é tão importante que foi criada essa posição nova aí, que é analista de negócios, mostrando que essa pessoa vai ter ali a maior parte do seu tempo focada em resolver os problemas do negócio. E é basicamente essa a diferença entre as duas posições. Falei que ia te contar uma dica na hora de aplicar para alguma vaga. A dica é simplesmente ler os requisitos da vaga. Eu sei que parece básico, mas depois de conversar com várias pessoas e depois de entrevistar centenas de candidatos, é muito claro que as pessoas não leem a descrição das vagas. Leia a descrição. Se tá lá, cientista de dados, e você começa a ler e percebe que é muito mais analista de dados ou muito mais analista de negócios, você vai saber pela descrição. Como? Através das habilidades, daquelas tags que tem ali de habilidades, seja na parte de programação ou de habilidades técnicas. Além disso, você vai conseguir também entender um pouco mais da senioridade. E a segunda dica é, pergunte. Em uma entrevista ali, você pode perguntar tanto para a equipe de recrutamento, quanto para a pessoa técnica que vai te entrevistar. Então pergunte um pouco sobre quais seriam os objetivos iniciais ali daquela pessoa que vai passar naquela vaga. Com isso, você vai ter muito mais visibilidade da amplitude daquela vaga, da senioridade, que tipo de problema que você vai ter que resolver no dia a dia. E aí, pela experiência, vai ficar cada vez mais claro se isso aqui é mais para o lado de analista de negócios, analista de dados, ciência de dados, etc. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um abraço e até o próximo vídeo.